Ó, a Daniela Jardim perguntou: alguma história de EQM de alguém que tentou... Suicídio? Isso, você não sabe se podia falar, mas é isso. Vamos evitar falar, mas tirar a própria vida, né? Tem sim, essa eu posso dizer. E aí? Isso é interessante de se colocar porque a quase morte, a princípio, são para pessoas que têm um nível mais de equilíbrio pessoal. O que eu quero dizer com isso? Você não vê, por exemplo, criminosos, traficantes, geralmente pessoas que estão tendo alguma coisa assim. Enfronhadas demais dentro do crime, alguma coisa. Mas há casos que são exceções. E eu já fiquei muito impressionado com... Teve um caso de uma mulher, por exemplo, do Canadá, se não me engano, que ela tentou cometer isso porque de repente chega um ser de luz para ela falando: olha, eu vou te mostrar tudo. Aí ela viu que os erros que ela estava tendo. Ela estava grávida do amante e ela era casada e estava usando droga e a vida toda bagunçada. Mas por alguma razão, por alguns méritos que ela deve ter no histórico, na vida dela, vieram apresentar todo o panorama e dizer assim: olha, você pode fazer diferente. Você quer tentar? Então, foi uma experiência que ela ficou mais impactada com o que ela viu dentro de si e que ela viu que era possível uma redenção, uma ressignificação, uma reeducação, e ela volta então e muda toda a vida dela. Agora, nem todo mundo que tenta abreviar a própria vida tem esse tipo de experiência. No caso de pessoas assim, são raras, mas existem. Agora, no geral, o que se percebe é que toda pessoa que comete esse ato de você, né, tirar a própria vida e abreviar, a grande maioria fica muito perturbada no processo da vida após a morte. Porque como a gente fala, a emoção, eu até estava discutindo outra vez aqui, a emoção e o pensar, a gente vê que não é cerebral, não é físico. Por isso que quando a pessoa fala: peraí, você tem emoção na quase morte, tem emoção fora do corpo, você tem raciocínio, você... Quer dizer, a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa emocionalidade, sentimentalidade, ela transcende o corpo. Então quando a pessoa fala assim: vou abreviar minha vida aqui porque eu vou ficar tranquilo, porque eu vou deixar de existir, a dor vai parar. E aí que ela duplica. É a ilusão de que a pessoa vai ter um alívio com aquilo ali, normalmente não tem. Isso, então casos assim como esses tem, mas são realmente uma conduta exceção. Os católicos que acreditam que vai para o inferno, né? A pessoa que tira a própria vida, não é? Várias linhas colocam. Várias linhas. Vamos colocar assim... A Márcia Sensitiva teve aqui. Sim. Ela falou, por favor, não pensem nisso, porque ela foi até esse lugar e falou que é horrível. Sim. Horrível. Sim. Geralmente são as dimensões inferiores que a gente fala. São bem negativas. Mas assim... a gente diz que por que desde que o homem é homem se fala que é negativo? Porque no fundo todo mundo sente, sabe, dentro de si, que é uma atitude equivocada, que não é positiva. E o estado emocional é que conta muito. Então quando a pessoa, por exemplo, às vezes uma pessoa teve uma vida brilhante durante a carreira dela e tal, mas se naquela fase de vida ela morre, que ela não está numa fase muito boa, aquilo pode perturbá-la por um tempo na vida após a morte dela, porque o estado íntimo dela não estava bem. Outras, às vezes, estão numa fase ruim, mas descarta o corpo e, de repente, né, vira uma abóbada de felicidade. O inferno é uma coisa individual, não é coletivo. É interessante, a coletividade é o somatório dos individuais. Mas o inferno, na verdade, é uma coisa individual. Não é um lugar? Vai ser um lugar... de tanto que os infernos, os afins se atraem. Sim. Você junta 10 pessoas perturbadas, né? Aquele ambiente vira um lugar perturbado. Entendi. Agora, por isso que algumas pessoas têm acesso. As pessoas acham que é o lugar. Mas antes de tudo é a gente. Entendi. Mas para ver como tudo tem conduta exceção, né? O professor Valdo Vieira, que fundou ali a ciência que estuda essa experiência fora do corpo, né? Ele teve uma das esposas dele que teve uma bactéria, né? Sim. E ela acabou tirando a própria vida. Putz. E ele viu que... pelo que você fala a memória, né, Djalma? Uma semana depois ele encontrou ela bem, perguntando do filho, estava super equilibrado. Mas é uma exceção. Ela estava com uma bactéria que alterava. Então tem todo um contexto ali que você pode ver. As razões da gente abreviar a vida são as mais diversas possíveis. No caso, você está com o cérebro numa condição muito complexa e aquilo poderia gerar mais problema do que menos problema, é um caso específico. Sim. Entendeu? E cada um é o seu caso. Então, às vezes, a gente querer fugir. O problema das situações, eu comentei aqui no início. Por que eu não fugi do meu acidente? Porque a fuga tornaria ele pior. Tornaria toda essa situação pior. Quando a gente foge, a gente complica mais as nossas vidas.
Então, naquele caso, talvez da Lisa, não seja uma fuga, entende? Então, o fato de não ser uma fuga é uma abreviação, que é uma economia de males. Difícil de a gente analisar agora, porque a gente está do lado físico da coisa, né? E instintivamente nós pensamos na sobrevivência. Então, a atuação médica é sempre para fazer sobreviver. Sempre. Até um juramento, né? Claro, então, às vezes é difícil até da gente entender. E às vezes, quando a gente vai fazer a atuação extrafísica, né, acontece, né, a gente sair do corpo e auxiliar a morte do outro. Exato. Coparticipar da morte do outro. Isso não é assassinato. Não é porque você quer o mal da pessoa, para ter uma boa passagem. Para ter uma boa passagem. Só que todo mundo morre. Só tem um momento da sua morte. Seria bom que a gente juntasse as melhores pessoas para fazer a sua morte? Claro. Uma recepção, né? Positiva. Uma festa. Então é isso. Por isso que às vezes a gente vai a fazer o atendimento.